Saúde boa! Mais um episódio do 360 Medicina Podcast. Hoje com um tema muito interessante sobre uma faixa etária muitas vezes esquecida e que nós angolanos achamos que não existe. Estamos sempre focados, temos uma esperança média de vida baixa e então esquecemos dos nossos mais velhos, daqueles que nos transmitem as suas experiências e de quem nós devemos cuidar. Os números falam por si. Dos 34,5 milhões de habitantes que Angola tem, em Luanda estão 9,1 milhões e pasmem, 1,9 milhões desses 9 milhões têm mais de 60 anos, ou seja, são considerados idosos, nossos mais velhos, carinhosamente. Estima-se que em 2030, por 2030, serão 2 milhões e meio só em Luanda. Que estruturas é que temos para cuidar deles? Como é que nós podemos melhorar a saúde e o bem-estar deles? Houve alguém que pensou nisso. Curiosamente, veio de uma especialidade onde tratava muitos doentes agudos e graves, mas por algum motivo despertou esse carinho que eu sei que ela tem muito pelos mais velhos e por isso nós decidimos convidar a doutora Wanda Carapichoso, que de intensivista dedicou-se à gerontologia, não é? É verdade. Wanda, bem-vinda ao 360 Medicina. É um prazer ter-te aqui, minha colega. Obrigada Eu, pelo convite. eu trago sempre os amigos, mas é mesmo assim, nós temos de fechar os amigos. Wanda, explica-me porquê cuidados intensivos, primeiro. Hum, Bem, vou começar com o porquê médica. Isso. Bem, que foi algo que eu sempre quis, nunca tive uma segunda opção desde miúda, sempre quis ser médica. A medicina estava no caminho, Somos duas. estava no caminho, não havia volta a dar. Na altura, como sabes, nós temos o chamado ano comum, em que giramos por todas as especialidades do hospital ou da clínica onde nós estejamos. Na altura, eu quando passei pelos cuidados intensivos, foi já no fim, eu até estava a pensar em ir para urgência, porque a sala de trauma fascinava-me. Quando eu cheguei aos cuidados intensivos, encontrei-me. Então, pronto. Na urgência, na mesma sala de trauma, nós somos chamados e os cuidados intensivos, não sei dizer se é adrenalina, se é aquela coisa que para mim é fascinante de ver um doente a entrar inconsciente e depois sair a dar-me chau, mas, pois, foi isso. Então, os cuidados intensivos vieram já dentro do nosso dia a dia na prática médica. E aqui estou. Mas e agora tu já estás um bocadinho afastada dos cuidados intensivos. Como é que foi essa transição? Epá, acho que, como todo mundo, o Covid veio aqui mexer um bocadinho a nossa estrutura, não é? Na altura de que nós começamos, que eu comecei a prática médica, eu acho que como todo mundo, quando viesse um idoso para a urgência, uma pessoa ficava em pânico, porque o idoso era aquele livro, que ele vinha por uma coisa, mas entretanto, à medida que fosses vendo era uma coisa, mas outra coisa, porque está tudo interligado, né? Porque no nosso corpo, nós sabemos que os órgãos, eles todos funcionam em harmonia, mas no idoso, quando um deixa de funcionar bem, acaba por ser aquilo em cascata. Então, quando muitos jovens na carreira médica, nós temos medo do idoso. Então, cada vez que eu visse um idoso, disse, ai meu Deus, já vamos estragar o banco. Entretanto, quando fui para Portugal fazer a especialidade, tinha uma população, como vocês sabem, muito envelhecida. Então, lidei com muitos idosos, mesmo nos cuidados intensivos, e ganhei um carinho especial, porque eles transformavam-se. Eram daqueles dos piores doentes de cuidados intensivos por causa da agitação, eles ficavam com alucinações, muito agitados, e depois da doença estar a melhorar, é que tu vias a pessoa como ela era. Então ganhei um carinho muito grande nessa altura. E não só, eu sou a filha de alguém que cuidou da sua mãe até o fim. Então eu também tive isso. Minha avó vivia connosco, eu na altura é que vigiava a medicação, ia para a escola, depois eu é que via se a senhora tinha dado, se não tinha dado, se tinha comido, se não tinha comido. Então também foi um bocado a pensar nisso. O meu projeto de sonho sempre foi fazer algo
para a terceira idade, muito pensando na minha mãe. Porque na altura da minha avó não consegui, mas quando a minha avó faleceu, eu perguntei-me o que é que eu tenho a oferecer à minha mãe quando ela chegar a esta fase. Porque a minha avó acabava por ficar só em casa, no quintal. Era do quintal, quarto, quintal, ficava ali com os netos, com os filhos e depois voltava. Então, mas fazia muito pouco. Que ela começou a envelhecer muito quando nós a tiramos da lavra. Porque a minha avó era camponesa, de Cachito. E quando deixou de poder ir para a lavra, ela começou, o declínio foi aí. Então, praticamente foi isso. Eu queria fazer alguma coisa muito pensando na minha mãe, mas era algo que estava na gaveta. Eu era médica, estava ali nos intensivos, até estava a crescer em termos mesmo de responsabilidade dentro da unidade, já era chefe adjunta. Durante o Covid tive de dividir ali muita coisa com o meu chefe, porque ele inclusive ficou doente, então teve ali um período que eu tive de assumir o lugar dele. Mas também foi o que eu tinha dito antes, não me ponham a fazer trabalho administrativo, porque eu sou técnica. Então eu vi muita coisa que eu não devia ter visto, como eu gosto de dizer, e resolvi fazer algo que tivesse os meus valores, que tivesse os meus princípios, que tivesse a minha cara e que eu pudesse fazer de coração. Porque onde eu estava a fazer dependia, por todo mundo depende. Nós fazemos muito com o que podemos, porque não cabe a nós tomar decisões. Nós simplesmente acatamos, né? Só que nós é que damos a cara, né? Exato. Então, pronto. Depois do Covid resolvi tirar da gaveta o sonho. E vou fazer. E fizeste muito bem. Olha, vou começar já por te dizer que trouxe-te aqui porque acho o teu projeto super interessante. O objetivo, quando eu digo, acho que eu digo isso em todos os episódios, o 360 Medicina é mais, sobretudo para inspirar novos médicos, alunos, para mostrar que é possível. Todos nós, já vieram aqui colegas que, como nós, começaram um sonho, foram atrás da medicina que acreditávamos, não é? Na medicina que acreditamos. E tu, é um grande desafio, eu admiro-te muito por causa disso, porque pegaste num nicho muito perdido e muito estrutural. E vou-te explicar porque é estrutural. Eu acho que nós só podemos ir para algum lado quando sabemos de onde é que viemos. Exatamente. E o que é que acontece? Eu considero que a destruturação das nossas famílias começa ao parte no princípio de nós deixarmos de olhar para onde viemos, e isso vai de não cuidarmos de quem nos trouxe cá, né? Nós somos filhos dos nossos pais, mas os nossos pais, os avós são pais duas vezes, não é? Exatamente. E isso que tu disseste, tocaste num ponto que eu acredito muito. Quando nós mais novos, achamos que estamos no direito de tirar aquela pessoa, ou considerar que como ela já tem uma certa e determinada idade, já não é capaz de tomar decisões da sua vida, nós decidimos tirar do seu ambiente, em vez de criarmos condições no seu ambiente para a pessoa ficar no seu ambiente, nós destruturamos tudo, e aí, se tu reparares, é aí que eles começam a morrer. Exato. Porque a morte às vezes é lenta, não é? Então, eu acho isso muito importante. E daí, eu ser uma fã do teu trabalho, tu já vais explicar um bocadinho o que é que tu fazes, mas o cuidar do idoso eu acho que é muito gratificante e enche-nos muito, sabes? Quer o idoso, quer o doente, sei lá, dependente, o acamado. Eu acho que aqui mistura-se um bocado as duas coisas. Wanda, Vicicare, teu projeto, conta-me lá um bocadinho do teu sonho, da tua realidade, já deixou de ser sonho, já deixou de ser de sonho. Olha, tu sabes que ainda do outro dia disse, não, como é óbvio, não, afinal as pessoas não dão conta disso, não é óbvio. O VC é de Wanda Carapichoso. Mas eu pensei que fosse uma coisa muito óbvia, não é? É VC que é porque realmente é o meu bebê. Claro que todo mundo diz, mas isto não pode ser, isto é negócio. Eu sei. Vai chegar a altura que eu vou lançar assim para o mundo, mas agora ainda, como estou numa fase muito embrionária, ainda é sim o meu bebê. Não deixei de ser médica, continuo a ser médica, simplesmente tenho este projeto também que estou a dedicar muito do meu tempo. A maior parte.
para ser realista. Então, a VCCare é uma empresa de prestação de serviços direcionados à terceira idade e pessoas dependentes, adulto. Não trabalhamos com crianças. Então, é dos 18 para cima. Né? Não é só idoso, porque o nosso apoio ao domicílio é para todos os que precisam de cuidador, de enfermeiro ou mesmo fisioterapia ao domicílio. E eu comecei com isso. Eu comecei da forma que dava para começar. O mais fácil, com um orçamento bem mais baixo, que foi o apoio ao domicílio, e que comecei com pessoal nosso, formei 20 cuidadores no Infotesse, que o Infotesse já tinha esse curso de auxiliar a terceira idade há 3 anos, nunca tinha conseguido abrir uma turma, porque as pessoas não se inscreviam, inscreviam simplesmente para auxiliar de crianças, que é das babás, não é? Então, criei eu uma turma de 20, paguei eu esta formação a estas 20 pessoas, que algumas delas estão a trabalhar, as outras perderam-se. Mas não faz mal, é normal. Eu já estava à espera disso. Sim. Mas pelo menos as pessoas com quem eu estou são... E para a minha surpresa, ficaram bem formados. Dentro daquilo que eu esperava. Que não eras boa não, porque como é um trabalho que é pouco visto aqui, eu fiquei na dúvida como seria a formação, mas não. O currículo é bom, a parte prática eles fazem no Beiral, então, e eu acompanhei esse processo todo, e tanto que depois disso até fiquei mesmo com uma parceria com eles. Eu disse, olha, todas as pessoas que fizerem esse curso, vocês encaminhem para mim, que eu vou tentar absorver. Claro que há pessoas que têm mais perfil que outras, porque depois dessa formação ainda tem a formação básica que eu dou, porque pronto, com os meus valores. Exatamente, não é? sim. Com os valores da VCCare. E para depois então tentar, porque eu quero absorver o máximo, porque nós não precisamos todos de ir para uma faculdade, não precisamos todos ser engenheiros e doutores, e nós precisamos do pessoal de fazer o básico bem feito. Assim mesmo. Então a VCCare nasceu assim. Desde a nossa primeira utente, cheia de medo que eu fui, 92 anos, que não queria sair de casa, porque é o que acontece. Eles querem estar na sua casa. Os filhos às vezes não percebem. Porque aqui tens maior conforto, tens mais proximidade das pessoas, dos hospitais, o que for. Mas é assim, aquela pessoa tem aquilo como referência há mais de 20 anos. Tirar dali é tirar a sua identidade. Então, nós tentamos fazer ao máximo acomodar a pessoa e nós levarmos as coisas a eles. Que é o que nós temos feito. Entretanto, esse foi o primeiro serviço, o primeiro produto. Pronto. Como eu não consigo ficar quieta. É assim mesmo. Como eu não consigo ficar quieta. E como também tenho tias, tenho pessoas amigas, porque eu dou-me bem com os mais velhos. Eu sei, então, mas tens isso para as pessoas de casa e para nós. Não tem nada para nós. Então também criei algo para os reformados. Algo que dá-lhes um bocadinho mais de vida. Que é então o Modiakimi Taxi. Modiakimi quer dizer ancião em Kimundo. Eu uso muitas palavras em Kimundo porque era a língua da minha avó. Da tua avó, exatamente. A minha mãe, de cachito, né? A minha mãe percebe, fala também um pouco, muito mais acanhada. Infelizmente eu não falo nada. Gostaria de aprender, não vou a tempo, mas vamos ver. Então queria o Modiakimi Taxi, que não é um táxi. O táxi é só para a pessoa ter noção do movimento. Isso. Por quê? Porque eu comecei com os passeios. Passei a Cabo Ledo, a Barra do Kwanza e, eu faço aquilo não parece trabalho. Porque depois eu vou. É prazeroso. Muito, muito, muito. Eles são super divertidos. Tem um monte de histórias. Eu parto-me a rir, depois são super bem dispostos, estão sempre bem com a vida. Mas nem parece que eles passaram pelas dificuldades todas que passaram. Nós temos muito a aprender com eles nesse sentido. Muito. Muito mesmo. Então, depois dos passeios, resolvi começar com as sentadas. As sentadas são festas intergeracionais, tipo festa de quintal, como nós tínhamos quando estávamos a crescer. Só que a única diferença que é o que eu gosto de estimular os jovens é que antigamente os cotas é que nos levavam às festas, né? Agora somos nós os cotas. Claro que eles podem ir também sozinhos e nós também podemos ir sozinhos. Mas tem de ser a pessoa que gosta de kizomba, porque ali maioritariamente é para dançar, não é para fazer cara feia, não é para dizer não, né? E então são festas intergeracionais que eu agora tenho feito de 3 em 3 meses. A próxima agora no dia 9 de dezembro. Boa. Quem quiser, depois no fim eu deixo-vos o contato. Não, vamos pôr o link no
na legenda do vídeo. Ahm, eu identifico muito com o que tu estás a dizer, porque eu sou uma alma velha. Eu aprendo muito com os mais velhos. Aliás, eu sinto-me muito bem com os mais velhos. E, e temos que quebrar um bocado essa ideia que Angola não tem idoso, que Yeah. morrem antes dos 60 anos. Isso Não, acabou. não. Isso não é verdade. E eu acho que o nosso país não prepara. Acho que para a quantidade de crianças que tem, devia ter muito mais atividades e muito mais opções. E para os idosos, então, a reforma aqui é um pesadelo, porque eles, quer dizer, eu vejo pessoas a resistirem a irem para casa porque não sabem o que fazer, não é? Muitos até tentam ir para fora, porque lá fora tem mais mobilidade. É assim, se tu fores a pensar, e é algo que eu para o ano, por acaso, quero enfatizar bastante, é que quantos restaurantes tu conheces com acesso a cadeirantes? Quantos, Assim, vendo quantos assim. ministérios, não vais longe, ministérios de repartições públicas tu conheces com acesso a cadeirantes? Sim, sim. Nós, assim, e estamos a falar, o cadeirante não é idoso, nós temos cadeirantes por outros motivos. Claro. Nós não temos essa inclusão. Então nós Uhum. temos que começar a pensar um bocado na inclusão social Óbvio. destas pessoas e também dos idosos Uhum. como um todo. Porque cada vez mais a população de idosos cresce. Sim. Nos últimos 5 anos cresceu 22,4%. Yeah. É muito. Uhum. Então, nós temos que começar hoje também. E é o que eu digo, eu estou a fazer isso para mim também. Porque quando eu chegar Sim, lá, eu também todos- quero ter alguma coisa. Todos estás a ver? esperamos chegar lá, mas chegar lá bem, né? Bem, yeah. E sermos bem tratados Não, quando chegarmos lá. E por isso é que depois as pessoas, tu tens uma clínica. Não, eu não tenho uma clínica. Eu vou ter um centro de dia, sim, que é algo que também está sendo construído, que é um centro onde eles possam conviver, passar o dia, ter atividades, estimulação cognitiva, motora, sentirem-se incluídos. Enquanto o filho vai trabalhar, enquanto o neto vai para a escola, ele também tem um sítio para ir e depois ao final do dia estão todos juntos. Uhum. Jantam juntos, vão para a cama, depois no dia seguinte eles voltam para nós, mas e sempre com atividades mesmo para dar um bocadinho mais de qualidade de vida a este pessoal. Mas o que nós fazemos, eu sou médica sim, mas a Vicicare faz serviços não médicos. Então, porquê? Porque está muito virada para a gerontologia e não para a geriatria. Explica um bocadinho a diferença, se calhar as pessoas que estão a ouvir não sabem, porque a geriatria é uma especialidade médica. Exatamente. Que é conferida só aos médicos, ou seja, a pessoa tira a medicina e depois faz a especialidade de geriatria, não é? A gerontologia qualquer um pode... Não, gerontologia é da área social. Okay. Tem a ver com o bem-estar, a promoção também, a promoção disso, tipo as condições sociais, psicológicas, fisiológicas e até mesmo espirituais que permitem um indivíduo ter uma velhice boa e também com longevidade. Né? Então a gerontologia vem buscar muito essa parte toda social, enquanto que a geriatria, não menos importante, é mais para as doenças da velhice e o seu tratamento. Tá bem? Então claro que a geriatria é importantíssima, mas o nosso objetivo aqui é prevenir, porque eu sou muito pela prevenção. Então aqui vamos prevenir com a gerontologia para não terem de chegar à geriatria. Ou então vão chegar eventualmente, porque o corpo humano não tem como, né? Que acaba por deteriorar-se ao longo do tempo. Mas é para tentar adiar o máximo possível esta ida para o geriatra. É isso. É mais isso. E depois, estás a ver, eu penso sempre muito nisso. Nós somos poucos especialistas de tudo. Eu acho que não tem nenhuma especialidade que tem muitos especialistas. Nós ainda estamos longe. E a geriatria precisa ser continuamos sem formar completamente. Eu sei que há alguns internatos que já são feitos cá na totalidade, mas não têm todas as valências que esses mesmos internatos teriam fora, mas eu acho que isto é um caminho. Acho que o caminho se faz caminhando. Já fizemos menos. Já fizemos muito menos. Estamos a fazer um pouco mais, ainda não é o suficiente. Exatamente. Mas temos para ter paciência. Agora, eu acho que tu estavas a dizer que ficavas muito assustada quando vês um idoso.
principalmente na área cirúrgica, a clínica, não é típica no idoso. E eu Yeah. acho que isso fala-se pouco, e quer dentro do curso, quer fora do curso, e as pessoas às vezes não sabem, é muito assustador porque nós não sabemos como abordar aquele idoso, não é? Verdade. Porque, olha, o simples facto dele, por exemplo, ter um acidente e estar em choque hipovolémico e a gente ter que repor, mas não pode repor tão rápido como É. fosse um jovem, porque aquele coração já. Quer dizer, é tanta coisa que a pessoa Nós, fica. nós com o idoso ficamos ali numa saia justa. E não só, e às vezes tu tens um idoso que está única e simplesmente desidratado É isso, é isso. e tu parece que tu olhas para ele e pensas que ele está em coma. É isso. É isso mesmo. Estás a ver? É. E é só hidratar, claro, mas é ter cuidado, porque é um coração que já não está. Um risco Um também. rim que também já não está. E depois é isso. mais esta medicação que então eu não posso usar esta porque a interação dos dois fármacos. É Então isso. é ter aquele cuidado todo. Mas também vou-te dizer uma coisa: só fazendo é que uma pessoa aprende. É só quando nós temos o doente à frente, é que, pronto, porque nós sabemos que isto é uma leitura constante, né? É isso. Então, nós vamos fazendo e vamos errando, vamos corrigindo, vamos corrigindo. Só a prática Mas estás a ver, que Wanda, dá essa bagagem. tu vais entender o que eu estou a dizer, porque tu, como intensivista, tiveste muito contacto com a medicina interna. Antes de seres intensivista, deves ter feito muitos bancos de medicina. Exatamente. Pronto, ao contrário de mim, que Sim, a cirurgia é que mais é complicada. cirurgia. Yeah. E o que é que eu penso? A nível, estou a falar de Angola, Uhum. e para resolvermos, eu acho que quando nós médicos saímos de casa devemos ir com o espírito de não nos focar nas dificuldades, mas focar nas soluções. E quando estamos perante um doente, a gente tem que solucionar. O que é que eu sinto? Isso é Chama o colega. é isso, não, e não é só isso. Exatamente, é chamar o colega para os dois resolverem, não é? Não, creatinina está alta, vou chamar o nefrologista. Quer dizer, chuta, já, o nefrologista chegou, mas já não fiquei ali, já fui. Estás a entender isto? Porquê? Porque é que eu gosto de falar isto nos podcasts? Porque este podcast o meu objetivo é mudar mentalidades. Exatamente. Eu sei, já trabalhamos juntas, já fizemos coisas juntas, nós somos de lutar pelo doente até ao Juntos. fim, chamamos, fazemos, mas não largamos o osso, como eu costumo dizer. E eu acho que falta isso na medicina, sabes? Às vezes é procurar o dono do doente e entregar, né? Mas a maior parte, é assim, lidando com o idoso principalmente, não tem como fazer isso, porque tem de ser mesmo sempre multidisciplinar. Não tem como tu lidares com um idoso doente sozinho. Não tem, não tem. Porque é um doente que já vem com comorbilidades. Espanta-te, mas eu conheço 2 idosos na casa dos 90 que não têm nada. A minha avó não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem colesterol alto, não tem nada disso. A minha avó morreu aos 94 anos. Uma semana antes de morrer, começou a não dizer uma coisa com a outra, levaram ao hospital, fez um ataque para ver se era AVC. A minha avó foi se desligando. Nunca ia ao médico todos os anos, o médico ficava parvo. Nunca teve diabetes, nunca teve hipertensão. E ela apanhava os legos do meu filho. A minha avó ajoelhava-se, apanhava os legos do chão. Eu acho que nem eu consigo me ajoelhar assim, apanhar legos do chão. Ela entrava na tenda com os bisnetos. Estás a perceber? E pronto, não te sei dizer o porquê. A minha avó não era uma pessoa que cuidasse muito, que se preocupasse muito em comia normalmente. É verdade, não bebia, não fumava, sempre trabalhou em casa, era costureira, sempre trabalhou em casa. Pronto, não era assim uma pessoa que tinha muitos fatores de risco, é verdade. Mas é verdade, isso existe. Não existe. E uma coisa fundamental, que eu acho que isso, a minha prima até no discurso, quando a minha avó faleceu, nós até nos rimos, porque a minha avó era das coisas mais teimosas. Ela não discutia, dizia, avó, mas não faças isso. Ela, está bem. Ela virava costas e fazia. Não queria nem saber. Mas tu sabes que isso é bom. Quer dizer que ela não se chateia, ela simplesmente ignora e faz o que tem de fazer. Porque eu quero puxar um assunto que eu queria que tu me disseste, tu lidas com muitas pessoas de mais de 60 anos. Depressão nessa faixa etária, conta-me tudo. É muito complicado. Tu sabes que eu até estou a juntar-me a um grupo para nós criarmos um género curso pré-reforma. Olha, boa ideia. Estou a juntar-me com um grupinho, porque a minha parte é saúde e bem-estar.
exatamente porque aqui ninguém se prepara para a reforma. Não, é assim Principalmente numa sociedade em que nós identificamos com o que nós fazemos. Se tu perguntas a alguém, quem és tu? A pessoa vai dizer, sou engenheiro, sou professor. Não, isso não és tu, isso é o que tu fazes. Quem és tu? Estás a Olha, ver? eu fui a uma entrevista, assim, uma conversa na LAC, e então, pronto, apresentaram-me, não sei o quê, e eu disse, pronto, eu chamo Vanessa Pinto, estou médica nessa vida, e é mesmo isso. Exatamente. Nesse momento eu estou médica, eu espero aos 60 anos não estar médica, mas ainda não sei bem o que é que eu vou estar, Não, eu vou estar numa praia mas vou qualquer. estar, sei lá, turista, ou vou Eu vou, estar qualquer coisa. eu vou estar Mas muito numa isso que praia. tu falaste, eu concordo 200%. As pessoas meu nome é não sei quantos, sou advogado, sou tio. Não é Não, nada, você exerce a advocacia, mas exatamente. é isso, as pessoas não podem. E Por- aqui agarram-se muito a não, títulos e a exatamente. E cargos, depois, please. depois chega ali à altura da reforma, a pessoa passou mais de 30 anos a fazer aquilo, não É, sabe fazer outra fazer coisa mais porque nada. dedicou a sua vida toda a isso e de um momento para o outro dizem, É isso. já não podes fazer. Ele até sente-se capaz ainda, porque assim, 60 anos, ainda é um adulto Novo! jovem. Aqui Assim, estão a reformar médicos aos 60 e aos 65. Eu fico assim, essa mina. não, mas porque é a idade da reforma. Porque Mas nós estamos num país em desenvolvimento. A maior idade dos idosos começa aos 60. Uhum. Então, o Estado tem de rege por leis, né? Sim, Pelas sim, suas sim, regras. sim, sim. Então, se é aos 60, é aos 60. E há empresas, principalmente do Estado, que é aos 60, não quer Sim, saber. é isso. Não quer saber. Mas nós vamos passar um problema sério, Não. porque nós temos um fosso geracional, deduzo Gigante. que seja pela guerra, não é? Pelos anos que tivemos em guerra civil, nós temos um fosso grande. Eu acho. Estas pessoas que se estão a reformar agora aos 60 anos eram muito mais novos que nós quando assumiram cargos e posições e Estava responsabilidades na casa muito dos 20. dos 20, Estava na muito casa dos grandes. 20. Também temos que assumir que a nossa geração é muito mais infantilizada do que aquelas gerações. Sim. Há 60 anos atrás, um adulto de 20 anos era um adulto completamente. Era um chefe de família. Era um Hoje, chefe de os família. de 40 não querem sair da casa dos pais. Isso é verdade. Até aqui em Angola já está a acontecer verdade, isso. é verdade. Isso é verdade. Eu costumo dizer ao meu filho: filho, quando tiveres 18 anos, se quiseres continuar a estudar, a mamãe ajuda, mas não é mais na minha casa. Oh, mãe, não. Eu e as minhas irmãs saímos de casa aos 17 a fazer 18. Fomos estudar, os meus pais pagaram-nos o estudo, mas nunca mais nós voltamos para a casa dos pais. Aqui foi difícil eu sair de casa. Até deixarem-me sair de casa. Pois, Eu tive, mas eu isto. já trabalho, já faço tudo. Exatamente. E eu vejo isto de uma forma preocupante, não é? Por outro lado, espero que pelo menos se saíram de casa aos 40, que se reformem aos 80, né? Porque... Não, mas para mim, sabes que a solução não é essa. Para mim, a solução é, tudo bem, estás na reforma, né? Mas ter ali um período entre 5 a 10 anos, porque há pessoas que ainda têm 10 anos para dar, outras nem tanto. Mas também ali depende da profissão. Exatamente. Ali um período de 5 a 10 anos, onde essas pessoas têm outra categoria dentro da empresa em que eles são mentores das pessoas que estão a entrar. Porque o que é que acontece? Tu tiras uma pessoa com muita experiência, que sabe aquele trabalho de olhos fechados, e colocas alguém completamente inexperiente. Então, eu acredito que as próprias empresas também vejam mesmo a produtividade a baixar muito. Claro que sim. Porque assim, eles têm de dar tempo para o passar das pastas. E vou-te dizer, passar pastas na nossa terra requer mais tempo do que em qualquer outra parte. E nós temos de assumir isso. É isso. Temos de assumir isso. Porque às vezes aquela pessoa não é mais certa. Então tem de ter ali alguém que faça esse trabalho. E eu acredito que eles fazem isso com prazer desde que a transição seja bem feita. E sabes o que o problema é que não é. E eu acho que há também uma falta de reconhecimento do valor dessas pessoas. Eu falo, vamos falar da nossa área, da medicina, há uma falta de reconhecimento, eu acho isso brutal. A mim marcou-me muito uma pessoa com quem eu trabalhei durante muito tempo, que um dia chega ao serviço e descobre que já não era o cargo dele. Isso é Epá, eu olhei, eu disse:
eu decidi não esperar reconhecimento de ninguém. Pronto, eu decidi. Mas é triste. Eu acho que, no fundo, nós fazemos um trabalho, mesmo que não seja focado no reconhecimento, mas é bonito e é de bom tom alguém reconhecer que Exatamente. durante anos. E porquê? Esta geração que nos precedeu, dos nossos pais e dos nossos avós, perderam a sua juventude por este país. Todos. Yeah. Não há aqui ninguém que andou a curtir, é É mentira. verdade. Perderam e lutaram por uma coisa que eu não sei bem se é isso que eles estão a deixar, Yeah. na vontade deles. Então, nós estamos com uma crise de valores muito grande e isto reflete-se O nos... tratamento que nós damos aos nossos idosos agora também. Isso, É. é isso, isto reflete-se nisso. Agora a nossa geração diz, esses mais velhos não sabem nada. Eu fico Não sabem furiosa. nada. Nós só temos o que temos hoje porque eles deixaram. Wanda, eu Eu só sou a médica que sou Eu, hoje porque tive os graças a professores Deus, todos que tive. eu, graças a Deus, contacto ainda hoje com pessoas com muita experiência, que eu não considero muito idosos, mas têm muita experiência. Perante casos difíceis, ou sempre que eu tenho necessidade, é por telefone, é por WhatsApp, é fotografia, eu peço, aquela pessoa tem sempre alguma coisa para me acrescentar, Exatamente, sempre. E olha que nós já temos anos suficientes de especialidade, até já somos consideradas pessoas autónomas dentro da Yeah. nossa especialidade, mas tem sempre alguma coisa. E não há partilha, as pessoas fecham-se muito. Eu vejo muitos colegas a trabalharem, a fazerem uma privada muito, muito centrada neles. Yeah. E pronto, eu, graças a Deus, não tenho esses problemas. O conhecimento é para ser dado. Partilhado, Porque assim, exatamente. tu sabes que eu acredito muito, porque assim, formação é importante em qualquer área, até porque tu sabes e tu estás muito envolvida nisso. E é algo que eu própria também, quando já tiver a estrutura, o centro vai ajudar bastante com isso, com a formação. Claro. Que é muito importante. Sabes porquê? Porque de que serve eu não estar a passar informação se são eles que depois vão cuidar de mim? É isso. Se eu quero ter qualidade de serviços, eu tenho de formar bem as pessoas Claro. que vão substituir. Sem Estás dúvida. a perceber? E que eles sejam melhores que tu. Não, da maneira que eu sou chata. Exato. Mas que eles sejam. Tu também falaste uma coisa muito importante que eu também 200% de acordo. Eu acho, agora falando na prestação de serviços de saúde, para idosos, estamos a falar para idosos. Eu costumo dizer que se médico fosse importante, as enfermarias chamavam-se medicarias. Eu Yeah. acho que formar os técnicos, eu tenho imenso respeito, quer pelos enfermeiros, óbvio, porque trabalham comigo, mas pelos auxiliares da ação médica, como são chamados, as pessoas que cuidam, quem trabalha numa unidade de saúde, e por exemplo, no teu caso, que acaba por ser um centro de dia, aquelas pessoas. Tu não podes ter um empregado de limpeza qualquer. Não. Ele também tem que estar envolvido na formação Exatamente. de como... Ele tem de saber como é que o circuito todo Sem funciona. dúvida. E isso é algo que, pronto, é a coisa boa de começar a fazer as coisas já com alguma maturidade, né? Isso, é isso mesmo. Sou uma empresária muito nova, mas como já vi muita coisa e também já passei por processos de qualidade na clínica onde eu trabalhava, então já aprendi ali muita coisa também, estás a ver? E é o que eu digo, nada é por acaso. Nada é por acaso de eu ter feito medicina, de eu ter ido para a medicina intensiva, porque na medicina intensiva vocês sabem que é o fim de linha do cuidado médico, então é, como dizem, é onde é suposto a pessoa morrer. Então, eu lido bem com isso, pronto, bem dentro do QB, né? Sim. O doente paliativo é um doente tanto para mim quanto para os enfermeiros. Nós sabemos gerir, porque é algo fundamental. que é do eu não sei se está no teu projeto, mas dia a dia, mas nós precisamos muito de cuidados paliativos. Exatamente. E é algo que eu também está no projeto a médio prazo. A médio prazo. E já durante este ano, já tive 3 utentes paliativos. Mesmo o nosso objetivo só foi mesmo dar o conforto em casa para as pessoas terem o seu familiar o máximo tempo possível e ele também, a família junto até o seu último dia. E tentar fazer essa transição o mais calma, digna, é isso mesmo possível. Estás a ver? Porque nós estamos num país ainda com um sistema de saúde preventivo e primário e de diagnóstico muito débil. Yeah. Logo,
tu vais ainda ter, enquanto não atingires um equilíbrio, tu vais ter muito doente que quando é diagnosticado já é numa fase Muito tardia, irreversível e tardia, e até de doenças crónicas. Eu não estou a falar só dos tumores. Os tumores, pronto, nós aqui diagnosticamos tumores já num estado que ninguém... Nós até ficamos espantados como é que aquela aquela pessoa vem pelo pé exatamente. à consulta. Mas falando das doenças crónicas não transmissíveis, Uhum. a hipertensão, a diabetes, pronto, e todas as consequências, os AVCs, etc. e tal. Enquanto tu não tiveres um diagnóstico precoce e um cuidado para essas doenças que são progressivas, tu vais ter muitos AVCs em jovens, com sequelas que precisam de cuidados. Então, os cuidados paliativos é fundamental investir nisso. Aliás, era uma discussão que eu tinha no hospital onde eu trabalhava, que só se preocupavam com formar pessoas para operar tumores e para... Está bem. E os não operáveis, ou os que vão... A maior... Epá, eu não sei. Eu ainda não trouxe aqui nenhum colega da cirurgia oncológica, mas eu posso apostar que a maioria, está na calha, que a maioria das cirurgias que fazem são paliativas na nossa realidade. Estás a perceber? Não, são. Pronto. Mas aquilo é mesmo só para dar mais conforto. Mais conforto. Pronto. Depois tem outra vertente. Nós temos que nos preocupar com o doente, mas o doente crónico, um tumor é uma doença crónica, o diabético, hipertenso, etc. Tal, o doente crónico não está sozinho. Ele envolve o cuidador e ninguém fala disso. Ninguém se preocupa com a família, com aqueles filhos que também têm os seus filhos, têm os seus empregos, E eles não sabem, eles é como se atirasses assim uma batata quente nas mãos e eles não sabem o que fazer. Por isso é que muitas vezes é difícil para nós darmos alta a estes doentes. Sim, mas vá lá que aqui ainda abandonam menos que na Europa era assustador. No Natal levavam para passarem o Natal. Eu não sei se tu tiveste essa experiência. Aqui já acontece. Credo. Nós temos isso nas clínicas. Não, mas é só 2, 3 dias. Porque vou viajar. Doutora, ele não vai ter alta agora, né? Porque eu tenho que ir viajar. Eu disse, mas... Não, mas eu percebo. Eu quando era mais nova, ficava muito ofendida. Dizia, não sei o quê. Mas eu percebo. É muito pesado. É pesado. O cuidador familiar fica exausto. Ninguém se preocupa com ele. Porque mesmo... Assim, se mesmo os meus cuidadores já precisam também do apoio, porque nós temos de dar apoio até aos cuidadores. É isso. O familiar, pior ainda, porque os nossos já sabem o que é, eles tiveram formação para isso. Imagina um familiar. E não só, porque tu perdes um bocadinho também aquela conexão de, imagina, mãe e filha. Por quê? Porque acaba por ser... Invertes os papéis, não é? E não só. Aquilo passa a ser trabalho para ti. Então tu deixas de ver aquela pessoa como tua ente querida e vês como trabalho. Então também perdes ali um bocado daquela parte sentimental. Isso joga, assim, na nossa saúde mental, tanto do familiar quanto do próprio idoso, mexe muito com eles. Olha, eu vou-te falar até de uma experiência particular. Minha mãe teve uma doença crónica durante muito tempo e acabou por falecer. Os meus pais já não são vivos e muitas vezes eu punha-me, apesar de ser médica, etc e tal, é um bocado desesperante, porque tu também é muito desesperante um filho ver o pai naquele estado, estás a perceber? E ninguém se preocupa com isso, estás a perceber? Nem ninguém vê. Eu vejo muitas vezes, abandonam-os mais velhos. Por exemplo, os doentes acamados. Nós na cirurgia temos imensos doentes com escaras, úlceras de pressão e escaras de decúbito. E é muito difícil quando tu dás alta a um doente sem escara. Alguns até já vão para casa com escara, porque até nos hospitais acontece isso. E tu não preparaste a educação para aquela família, porque o pai estava bem, de repente teve um AVC, caiu, era o sustento da casa, passado um mês vais buscá-lo acamado, não tens a tua casa preparada, ninguém prepara aquela família, sabes? E isso é uma coisa... É mais nesse sentido mesmo que nós ajudamos. É isso. Porque, pronto, o nosso apoio a domicílio é exatamente para isso, né? Aquilo eu começo sempre com uma avaliação, porque
a pessoa às vezes pensa que precisa de um tipo de cuidados e às vezes é outra, né? Então temos de ser nós a avaliar isso. E depois também damos as sugestões exatamente para adaptar a casa ao É isso. máximo para a pessoa poder se mobilizar. Uhum. E também é função nossa ensinar as próprias pessoas, os Ok. familiares ali envolvidos, porque está lá o cuidador, mas a família também É isso. também tem de se envolver, porque hoje eles conseguem suportar esse cargo. Uhum. Imagina que acontece alguma coisa e amanhã eles já não conseguem É contratar isso. estes cuidados, pelo menos eles têm esta noção de como fazer. É importante a família participar também. Claro. Então nós tentamos sempre puxar muito, muito para esse lado. Uhum. É assim, é o que eu te digo. É algo que ainda é novo, porque nós sempre pensamos, não, a nossa população é super jovem. É isso. Já não estamos, Não, já não não. estamos assim. A nossa população já não é assim tão jovem. Já precisamos de olhar para isso. Já precisamos de incluí-los socialmente Uhum. e precisamos de mais iniciativas como esta, porque assim, Sem eu sou uma dúvida. pequenina. Por É isso, isso. Não, mas precisamos de Wanda, várias. o importante é formar, É. sabes? É formar, os auxiliares passarem no teu centro como uma Como experiência e depois tu yeah. não vais conseguir absorver Não, todos. exatamente, assim, com esse tipo de formação, eles próprios individualmente conseguem depois, como as babás, E estás a sabes ver? uma coisa, nós somos africanos e temos famílias numerosas Exato. e quase, ainda há dias estávamos a falar, estava a falar que as pessoas constroem casas a pensar, constroem casas térreas, a pensar que um dia com quartos no piso térreo, Yeah. não é? Por acaso o africano tem essa preocupação. E eu acho que há um movimento na Europa agora. Porquê? Porque fica mais barato. Uhum. Em vez de teres a pessoa hospitalizada, faz uma hospitalização domiciliar. Domiciliar. Yeah. Que isto é um conceito Yeah. que aqui não se fala, mas que acho que era muito adaptável Uhum. à nossa realidade, É. porque tem sempre alguém em casa. Ou é a empregada, ou é os netos, ou são os netos. Quer dizer, aqui nós ainda vivemos muito em comunidade, não é? Yeah. Então eu acho que também irmos por aí era uma coisa que desafogava um bocado o Estado e as instituições, e porque muitas vezes o cuidado é o cama, comida e carinho, né? O É. CCC é É. mesmo, É. isso é que. Mas pronto, essas iniciativas, vamos ver se não depende de nós, não é verdade? Nós, por exemplo, acaba por ser isso, não é oficialmente, mas o que nós fazemos nos paliativos é exatamente isso. Quando tu tens um enfermeiro contigo, 24 ou 24, Uhum, seja lá o que tu precisas, ele vai fazer, é isso. né? Principalmente com a minha vigilância É médica, porque eu isso. vou lá e prescrevo e faz. Estás a Exatamente. perceber? Porque nós todos somos trabalhadores independentes e temos capacidade para fazer isso, temos Uhum, formação para fazer isso. Acaba por ser isso, só que não oficial, não, pois. não, não chamado, mas é. Uhum. Mas acaba por ser. Pois. Por mais nós só fazemos isso. No meu caso, só faço isso aos paliativos, aquelas pessoas mesmo com doenças terminais que nós Sim. já sabemos. Tem a Tiver, necessidade de não, analgesia. tiveram alta do hospital e dizer: olha, aqui nós não podemos fazer nada, mais Uhum. vale ir para casa e tomam conta dele em casa. Imagina, o que é Ok. que a família que não sabe, não tem noção de nada vai fazer? Não Pois. consegue dar um banho a uma pessoa É isso. acamada. Olha, Ivanda, ia-te perguntar também outra coisa. No caso de haver necessidade de teres uma pessoa acamada, imagina, uma sequela da AVC acamado, Uhum, com necessidade de cuidados no leito, uhum. em termos de recursos técnicos, sei lá, colchão anti-escara, aquela coisa que eu não sei como é que se Tens chama, a cama mas acaba por articulada. adquirir ou tem possibilidade de aluguer? Olha, hoje já há empresas que alugam, tá Boa. bem? São pouquinhas, mas Uhum, já há empresas que alugam. Também, todas as empresas que fornecem material hospitalar para as uhum, clínicas também fornecem é a isso. pessoas individuais, a particulares. Uhum, Então as pessoas acabam por também comprar. Mas imagina, é um paliativo que mandaram para casa agora. Totalmente acamado, claro que a cama articular é necessária, né? Nem todo mundo consegue, mas quem consegue, compra. uhum. Depois de 2 meses eles já não precisam da cama porque a progressão da Pois. doença acabou por chegar ao seu fim Bom. e elas ficam ali com aquela cama articulada na mão. Pois, por isso é que eu estava a perguntar se não há possibilidade de aluguer. Agora já existem, Pois, mas pronto, aqui é uma outra logística, né? Tu tens de ter um sítio, um armazém, algum sítio é para isso. armazenar isto tudo. Mas há sim empresas que já fazem isso. Tanto que quando eu preciso de encaminhar ou dar como referência, Tu dás. tenho dado. Os conselhos de escara também consegue-se. Uhum.
Assim, aqui já se consegue um bocadinho tudo, E claro. oxigênio. Também. As próprias clínicas privadas, elas têm isso. Elas, pronto, são balas muito mais pequenas, Claro. mas tens. E depois quem tem possibilidades acaba por comprar mesmo um concentrador, né? Pois, é isso. E aí facilita Que bastante. ainda é E não, carito. é muito bastante, caro, muito caro. bastante. Outra coisa que eu te ia perguntar acerca da analgesia ao domicílio. Sim. O que nós O que é fazemos que vocês assim, fazem? Ou qual é a tua opinião? Pronto, mesmo que não faças, como é que tu vês, como é que tu virias isso, não é? Do doente sem dor no domicílio. assim, os meus eu tento ao máximo, né? Porque o que é que eu faço? Mesmo aos domicílios, para os nossos utentes, eu tenho também consultas ao domicílio, porque é um doente acamado. Claro, Então, pronto. sim. A coisa boa de ser da área é que tu conheces as pessoas, É né? isso. Então, fulana, fazes consultas ao domicílio? Faço. Então, pronto, presta-me este serviço. Isso, Então, claro. tem anestesista, faz a Boa. prescrição. Então, e é tudo fármacos que tu podes adquirir na farmácia e tens um enfermeiro lá para administrar. Então, os meus doentes ao domicílio, como são pessoas com mobilização limitada, então estes eu consigo sempre arranjar ali o Ok. especialista, que o especialista Boa. vá à casa. Claro, chega um ponto que eu digo, olha, a família está com febre, já se fez as Sim, medidas há e tudo. coisas que. Já se fez algumas análises ao domicílio, que nós Sim. também já temos. Não, análise Então, sim, mas por exemplo, se precisares fazer um raio-x Não, com não, uma não. pneumonia, como é que depois é aquilo. Tu analisas, dizes, não, isto aqui tem mesmo de levar para a urgência Exatamente. e tem de ser internado. Então, é internado e Mas depois... já é muito bom, porque já evitas as idas às urgências, às Não, vezes desnecessárias. diminui bastante. E diminui. É assim, tu tendo um cuidador ou uma enfermeira em casa, diminuis as idas ao hospital, porque também diminuis a recorrência desses episódios, né? Uma pessoa que se calhar em um mês ia 2 vezes, agora vai uma vez 3 em 3 meses, por situações inerentes à própria doença, né? Pois, é isso. Mas por aí. Não, aqui preocupa muito isso, quer os idosos, quer os cuidados paliativos, que eu acho que mesmo os hospitais. Eu vejo hoje os hospitais deveriam ser construídos de uma forma mais, eu não gosto dessa palavra humanizado, mas de uma mais confortável, estás a perceber? Pois há a parte espiritual ninguém tem em conta. Eu nunca mais vi hospitais a ser construídos com capela ou um centro de... Assim, os hospitais nós temos são quase todos do tempo colonial, então são antigos. Não, aqueles sim, mas e todos esses têm. as unidades modernas... O grande problema é que assim, nós estamos a pedir algo assim, um bocado mais especializado quando nós não temos o básico. Então, não dá para não ter o básico e depois ter a parte tipo espiritual, né? Sim. O problema não, mas o espiritual é básico. Não. Eu estou a dizer em termos de... Como é que eu te explicar? É assim. O que eu quero dizer é que é uma parte muito importante. Não deixa de ser. Mas agora imagina, um administrador ou um diretor do hospital, a luta dele ainda é conseguir a gaze, a agulha, a linha de sutura. Se o problema dele ainda é essa coisa tão básica, como é que ele vai ter cabeça para depois agora já fazer vamos o ter resto? Muitos hospitais. Mas o grande problema é esse. O nosso problema é exatamente ter muita estrutura física e poucas pessoas para pôr lá a trabalhar. Nem pessoas, é a organização. Nós não temos recursos humanos para isso tudo. Olha, tu abres um hospital, o que é que tu vês? São enfermeiros e médicos daquele hospital que agora estão naquele. Então, quer dizer, aquele hospital que até já se estava a organizar, perdeu quadros. Completamente, porque depois aqui tem o efeito manada. Todos querem ir. Eu fui visitar, não vou dizer o nome, um hospital antes de ser inaugurado e chego lá, vejo um mar de gente. Pergunto-me se as pessoas... Não, são os enfermeiros, os técnicos. Estou a andar no meio das pessoas, estou a encontrar os meus enfermeiros do hospital onde eu trabalho. Mas você ainda aqui... não, doutora, agora é hospital novo. E aquele então? Assim, como é que tu vais conseguir ter um bom hospital de referência onde o circuito todo é bem cumprido e a coisa funciona bem se tu tens isso? É uma coisa que eu digo e digo abertamente e não tenho medo nenhum de dar a cara. Nós devíamos concentrar-nos em melhorar os que já temos. O que já tem. Mas não é esse o lema, novos. Melhorar o que está bom. Não é esse o lema. Mas pronto.
Wanda, mais uma vez, pronto, eu sou fã do teu trabalho. Eu acho que tem muito caminho para andar. É. Acho que tem muito caminho, que eu quero dizer, tem muita oportunidade, tem muito. E acho que com a formação tu vais começar a ter quórum, estás Eu a acho que sim, perceber? eu acho que sim. Tu sabes que, sem dúvida, o centro de dia vai ser mesmo aquele virada-chave, porque vai ser um espaço em que eu vou poder fazer muita coisa. Uhum. Porque tendo lá os idosos, mais facilmente consigo fazer a preparação das É pessoas, isso. tanto o onboarding dos meus próprios funcionários, quanto a formação, que é para depois mandá-los para É a isso. vida, porque nós precisamos. Sim, sim, sim. Entendes? E isso vou mesmo fazer, como disse, a parceria com o Infotest, porque eles têm muito Claro. a parte teórica e depois a parte prática podem tanto fazer comigo como no Beiral. É Uhum. mais um complemento, estás É a isso. perceber? Acaba por dar mais bagagem ao próprio currículo, Uhum. porque vai ser uma coisa diferenciada, já que eu espelho-me muito em algo. Aqui não me estão a pedir, mas dizem, mas Wanda, não estão a pedir isso tudo. Eu disse, não, mas Não. esses são os standards internacionais, então o meu Exatamente. É standard isso. é o internacional. Eu É quero isso mesmo isso. É mesmo. mais difícil, sim, mas eu prefiro fazer o difícil agora, que é para É. depois ser mais Não, e é fácil. isso. Nós temos que começar a nivelar por cima e não a Yeah, nivelar por baixo. yeah. Tem que ser mesmo. Então, acredito que aí vai ser mesmo a virada-chave, porque neste momento eu já tenho os reformados, que a coisa está a correr bem, então para o ano eu quero ter mesmo uma agenda mensal para eles saberem, olha, neste mês tenho isto, neste mês tenho aquilo, para eles terem opção, porque este ano foi um bocadinho de aquele coisa de tentar, até Uhum. porque a Vicicare está aberta, assim, mesmo a atividade, ela já está aberta desde 2019, Uhum. mas depois meteu-se Covid, então Claro. esquece, né? Mas a atividade está aberta só desde o ano passado, desde Isso. junho do ano passado, então Uhum. temos um ano e meio Pois. só. Mas nesse ano e meio deu para ver que temos pernas para andar, porque Muito. não tem Claro. como não também, porque A necessidade está aí, não tem como. exatamente. Não tem como. Então aqui vai ser, o próximo ano vai ser otimizar o que já está, Uhum. abrir o centro e depois avançar com isto. Ou É, primeiro aqui, depois se calhar noutras províncias. é isso. Não, o caminho é mesmo esse. O Yeah. caminho é mesmo esse. Bem, Wanda, muito obrigada. Este episódio foi mais um episódio patrocinado pela Vítria, Centro de Diagnóstico por Imagem e Cirurgia Ambulatória. A Vítria tem, falando dos idosos, uma unidade de cardiologia com vários serviços, desde o ecocardiograma, eletrocardiograma, prova de esforço e também o Holter e o mapa, que inclusive a partir de janeiro vamos começar a fazer ao domicílio. Adoro. Por Adoro. isso, depois vamos conversar. Apresentamos também este projeto que eu orgulho-me de ser amiga da mentora, a Vicicare, Wanda Carapichoso Care. Acho muito bem, ao contrário do que os outros dizem, acho muito bem, porque é a tua identidade e é a tua forma de ver o cuidado. Exatamente. Wanda, que mensagem é que tu queres deixar para os ouvintes? Olha, podem encontrar-nos, vou deixar aqui. Sim, sim, estás à vontade. Tanto no Facebook como no Instagram. No Instagram é vicicare _ aquele tracinho de baixo, care. No Facebook somos vicicare.angola. Também conseguem mesmo lá encontrar a nossa página do website, que é www.vicicare.vicicare-care. Não, vc-care.com. Sim, www.vc-care.com. Isso. O nosso contato telefónico é o 942 017 513. Vou repetir. 942 017 513. Se precisarem de apoio, tanto com os vossos pais, com os vossos avós, se também quiserem oferecer-lhes algo para fazer, um passeio, ou mesmo um bilhete para as nossas sentadas, estamos aqui para ajudar-vos. E também podem ir às sentadas, porque... Sim, sim. Aquilo é intergeracional. Levem os exatamente. pais, convidem, ofereçam bilhetes, o que for. Mas a oportunidade deste convívio é bom. Nós estamos numa vida muito corrida, quase nunca estamos com eles. Então, que melhor maneira do que
convivendo, bebendo, dançando, Assim mesmo. comendo, todos juntos. Assim E é isso que mesmo. nós queremos, é a nossa cultura. Ir resgatar outra isso. vez a nossa É cultura. isso mesmo, é isso mesmo. Continua assim, acho muito bem. Foi mais um episódio do 360 Medicina e vemos no próximo episódio e saúde boa para todos.